Olá, crianças, tudo bem com vocês? Pronto para mais uma semana de estudo? E hoje nós vamos falar sobre a importância da preservação das matas ciliares para a vida. Vamos lá? Você já ouviu falar em mata ciliar? Sabe o quanto elas são fundamentais para manter a qualidade da água para todos nós? E você já parou para pensar o que pode acontecer com o desmatamento delas? Então agora a gente vai aprender o que é a mata ciliar. Mata ciliar fica localizada nas margens dos rios, córregos, lagos, lagoas, represas, açudes, riachos e nascentes. Ela também é conhecida como mata de galeria, mata de várzea, vegetação ou floresta ripária. Inclui tanto as áreas de ribanceira quanto as superfícies de inundação. Então, sabe aquela variedade de árvores que tem em volta do rio? Pois é, isso daí que você já deve ter visto chama-se mata ciliar. E agora nós vamos ver as funções da mata ciliar. Quais são as funções? É proteger o solo dos impactos da água da chuva, impedindo a queda de barreiras. As raízes das árvores são as responsáveis por segurar o solo nas margens do rio. Então, olha só. Quando chove, toda aquela terra das barreiras e tudo mais, se não tiver a mata ciliar, ela vai empurrar toda aquela terra para dentro dos rios. E isso vai acontecer o soterramento, né? Vai soterrar o rio, vai ficar com um monte de terra e nada de água, tá? Então é aí que a mata ciliar ela entra em ação e pode salvar os rios. Se ela tiver com a mata dela toda em volta do rio, ela vai proteger, ela vai barrar ali toda aquela terra, né? Porque a raiz da árvore, ela fica bem segura no solo e aí é onde ela consegue embarrear toda aquela terra. Se não tiver a mata ciliar, o que vai acontecer? Vai deixar que toda aquela terra entre nos rios e fazendo com que ele seque, tá bom? Também ela detém os sedimentos que são levados pela chuva e diminui o acúmulo de resíduos no fundo dos rios. Diminui a quantidade de substâncias tóxicas com os agrotóxicos que chegam aos rios e poluem as águas, né? Então, por exemplo, se tem alguma plantação em volta dos rios e para ser colhido, o que acontece? A mata ciliar ela protege toda essa substância tóxica para que ela não entre dentro da água, né? Para não poluir a água. A gente tem que evitar acúmulo de lixo, de resíduo. Se não tiver a mata ciliar, tudo aquilo que tem em volta ali vai cair todo dentro do rio. Daí o que vai acontecer? Olha só, né? Serve como abrigo potencial para muitos seres vivos, aves, cobras, sapos, roedores, insetos, tornando-se assim importante para o equilíbrio ecológico. Floresta não é só um conjunto de árvores, mas é um conjunto de relações, porque os animais têm que ter também um habitat harmonioso, né, onde eles possam se alimentar. Se corta todas as árvores, se seca todos os rios, eles não vão ter como sobreviver. E aí vai acontecer o quê? O desequilíbrio ecológico. A mata ciliar protege as nascentes e os olhos d'água. E ela protege a um raio de 50 metros, tá? Então não é só pertinho, não, é longe também ela consegue proteger os rios. É muito importante a mata ciliar, pessoal. E agora a gente vai ver o que acontece se for desmatada toda aquela mata ciliar, né? O que vai acontecer com a gente? O que vai acontecer com os animais? Então, vocês já viram, a gente já conversou,
que toda aquela vegetação que fica às margens dos rios e das nascentes, elas têm um papel fundamental no equilíbrio do ecossistema e proporciona a qualidade de vida às pessoas e os animais. E quando retiramos essa vegetação, compromete a qualidade do meio ambiente. Então, o que pode acontecer? Né? Aí eu coloquei aqui algumas consequências do desmatamento. Por exemplo, as pragas na lavoura. Né? Com a redução da mata, pode provocar o aparecimento de pragas e doenças, causando um prejuízo econômico nas propriedades rurais, lá, né, para os proprietários rurais. Pode também acontecer escassez da água, né, com a ausência da mata ciliar, faz com que a água da chuva escoe sobre a superfície e impedindo a infiltração da água nos lençóis freáticos. E com isso diminuindo a quantidade de água disponível no corpo d'água, né? São os recursos hídricos que a gente tanto utiliza. Pode acontecer também a erosão e assoreamento, né? A mata ciliar é uma proteção natural contra o assoreamento. A gente já viu isso. As raízes das árvores seguram os barrancos próximos aos corpos d'água e impedindo que a erosão das margens leve terra para dentro do rio, lagoa ou nascente, certo? E também o desequilíbrio climático. A gente também já falou, a ausência da mata ciliar pode provocar alteração na temperatura, nas chuvas, na nebulosidade e em relação à medida histórica, né? E essas alterações podem alterar as características climáticas da nossa região, da nossa e de todas as regiões que for desmatada. E por último, nós temos aqui a redução das atividades pesqueiras. Parece que não, mas prejudica até quem vive disso, né, gente? O assoreamento, a erosão, a redução dos níveis das águas pode provocar o desaparecimento de inúmeras espécies de peixes, né? Então, isso compromete até na vida das pessoas, porque tem pessoas que vivem daquilo ali, né? Que precisam daquilo para se alimentar. Vários fatores que também vão ser comprometidos, tá ok? E aí, então, a parte boa dessa história é que tem como recuperar as áreas de mata ciliar, né? Então, se a gente pegar lá uma área toda desmatada, o que a gente tem que fazer? Né? Plantio, em áreas que houve retirada de vegetação, o que deve fazer? Plantio de mudas, espécies nativas da região, e depois de um tempo elas vão crescer e vai começar a voltar ao normal. E também tem a recomposição, né? A recomposição natural, que são nas áreas onde tem vegetação, mas uma parte foi destruída, né? Mas que está se recompondo naturalmente. O que deve fazer? Deve fazer uma cerca, né? Deve fazer um cercamento e esperar que a vegetação se recomponha naturalmente. Precisamos protegê-las para que elas consigam crescer, se desenvolver naturalmente, tá? Então, gente, tem uma coisa simples a falar para vocês. Desmatou a água, acaba. Isso é fato, tá? Se desmatar, a água vai acabar. Se reflorestou, quer dizer o quê? Se plantou, se protegeu aquilo que tem, a água volta de novo. Bacana, né? E, pessoal, bons estudos, aproveitem bem e até a próxima aula. Espero que tenham gostado. Tchau!